seja muito bem-vinda ao Catoia Cast, mais um episódio especial. Hoje, novamente, com mais uma convidada, mamãe especial, Simone Luciano. Eu quero agradecer a apoiadora do podcast e do canal, a Beauty Harmonização Facial, para você que ama beleza assim como eu. Se já me conhece, já me segue no meu YouTube, Samantha Catoia, já sabe da minha paixão por beleza. Lá já falei bastante sobre ela. Beauty for Harmonização Facial fica aqui em Florianópolis, especialista em beleza. Botox, preenchimento, homens e mulheres, qualquer pessoa que goste de se cuidar, elevar sua autoestima, manter a sua aparência aí mais rejuvenescida, quem não gosta, né, gente? Vou deixar todos os contatos para vocês, tanto no podcast como no canal no YouTube, no videocast. Vai passar aqui na tela também para vocês. É só entrar em contato pelo Instagram, lá no link da bio e marcar e agendar a sua primeira avaliação. Hoje a minha convidada especial se chama Simone. Conheci ela através de uma outra amiga especial, que elas fazem parte do mesmo grupo de mamães atípicas. Vamos conhecer bastante hoje da história dela. Da Simone Luciano, seja muito bem-vinda, Muito Simone. obrigada. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Muito feliz de estar aqui para poder falar, né, sobre esse tema, sobre filhos que a gente ama tanto e que a gente tem que acertar, né? Fazer as coisas caminharem da melhor forma possível para eles. Então vamos introduzir. A Simone, ela é empresária. Que maravilha, que bênção, né, gente? Porque para quem conhece um pouquinho desse mundo atípico, é bem difícil para as mamães. Algumas não conseguem nem mais trabalhar por questão das necessidades dos seus filhos. Empresária em Florianópolis, ela tem a loja Modelar Malhas Compressivas. Vou deixar passando aqui o Insta para vocês também, né? Que ótimo saber disso para quem precisar de malhas pós-cirúrgicas e afins. É o @Modelar Malhas Compressivas para quem estiver escutando no podcast. Para o videocast no YouTube vai passar aqui para vocês o @. Ela faz parte do grupo do WhatsApp Algodão Doce, que é esse grupo que eu comentei de mamães de atípicos. Ela é mãe do Gabriel, que é muito conhecido como Gabo, carinhosamente chamado pela mãe. Tem 19 anos hoje e ele é autista nível 1. É mamãe também da Marina, hoje com 24 anos, e a Marina é típica. Então já temos aí uma história parecida, que os meus dois mais velhos também estão nessa faixa etária aí. Te convido a contar um pouquinho pra gente da tua história. Fica bem à vontade para falar o que tu tiver vontade de falar, que é um espaço muito seguro e aberto, que é pra gente bater um papo. O intuito aqui mesmo é a gente estar aí transmitindo e ajudando, compartilhando informação. Hoje eu vou aprender muito aqui contigo, que tu já tens um filho adulto já dentro do espectro, os meus ainda são pequenininhos, então tu já tens uma jornada aí vivida que eu ainda vou passar, e eu acho que isso é o que agrega. O meu intuito aqui com esse canal e com essas séries de mães de atípicos é a gente poder contribuir com informação, porque às vezes o que a gente busca, o que a gente lê, o que a gente ouve dos terapeutas, não às vezes, né? Não é tudo. A experiência, o dia a dia, o vivenciar o espectro, o autismo, tá ali no dia a dia, a gente aprende até às vezes muito mais, né? Começando lá pela tua história lá atrás. Então vamos começar lá. O que tu fazias quando tu teve eles? Tu já era empresária? Não, eu morava em Brasília, sou de Brasília. Sim. Estava casada, então tinha a Nina 4 anos e a Nina queria muito o irmão. Brincava com um irmão que não existia, né? Da Nina eu tive uma gravidez muito difícil, então não conseguia mais engravidar. Então eu fiz uma inseminação. Seriam 5 bebês da inseminação e ficou o Gabo. Nossa, numa só tu colocou 5. Sim, mas ficou só o Gabo. E Gabriel nasceu lindo. Eu não percebia nada do Gabo, porque o Gabo era um menino muito inteligente. Mas começou assim, ele nasceu e ele não mamava. Que falam que a criança pode ser autista por conta dessa coisa de não conseguir fazer a sucção. Eu não sabia de nada. Ele não conseguia, enfim. Depois eu também tive um problema de saúde, logo tive que introduzir mamadeira e tudo certo. O Gabriel era um bebê perfeito. Não era um bebê de chorar, comia, dormia, foi crescendo, não tinha muita empatia. Era um bebê que não sorria muito, ia com pouquíssimas pessoas, ia com meu pai, com a babá, só muito da família, as pessoas muito próximas a quem ele aceitava o colo, aceitava carinho, ao contrário da Nina, que era um furacão.
A menina queria ir pra casa de todo mundo que ia nos visitar, ela queria entrar no carro e queria ir embora. Na minha Eles cabeça, tinham ali, pelo que eu vi aqui, eles têm 5 anos mais ou menos de 4 anos. diferença. Deixa eu até botar um pouquinho mais perto. 4 anos. 4 aninhos de. De É engraçado, diferença. é a diferença dos meus mais velhos também. E aí tu percebeu, num primeiro momento, no amamentar. E depois, na evolução dele, aquele olhar distante ele tinha Mas também. assim, pra mim, aquilo tudo era normal. Porque eu nunca tinha ouvido falar do autismo. Uhum. Nunca tinha Sim, tido. é isso que eu ia te perguntar. 20 anos atrás, como é que era isso? Nunca, entendeu? Não tinha assim essa coisa de que ele tem. E o Gabo era muito inteligente. Então o Gabo, ele com 1 ano e pouco, ele falava. Ele engatinhou na fase Tudo certa, normal. ele andou na fase Tudo, certa, tudo normal. falava com ele, ele te olhava? Não. Não. É uma das Ele não características, olhava, né, principais, né? mas era um menino que com 1 ano e meio, 2 anos, ele falava inglês. E ele se incomodava horrores de falar português. Mas ele começou a verbalizar? Normalmente, Sim, ali por um aninho e pouquinho, normal. Antes, com falava, 10 meses, ele já pedia as coisas. apontava, tu lembra? Apontava, Apontava. pedia, Então falava ele se água. desenvolveu normalmente. a- Provavelmente teve a poda ali com 1 ano e pouquinho, que eles falam a poda neuronal, né? Mas ele não teve. Ah, Ele nunca teve nada ele que não eu. retrocedeu em nada. Não, nunca. Olha só que incrível. Nunca. Mas ele tinha essa coisa do não olhar, ele tinha a coisa do barulho, ele tinha que ele não gostava de ficar com muita gente. Essas dificuldades que eu achava que tá tudo certo. Então, para alguns era manha, né? Para o próprio pai, o pai dizia assim: mas é porque tu mima demais. Eu não acho, nunca achei assim que eu fui uma mãe que eu mimei. Eu cuidei, amei, protegi como mãe. E percebi assim, a Nina era muito pilhada e o Gabo era muito quietinho. O Gabo eu colocava para brincar e ele brincava quieto, sem ninguém. Ele não precisava de outra criança para brincar, ele brincava sozinho. Mas eu, como mãe leiga, achava aquilo tudo maravilhoso. Criança boa, quietinha, que eu pensava, né? É o que toda mãe Sim, pensa. sim. Bom, daí eu me separei e vim de Brasília morar aqui. Meus pais moravam aqui, então eu vim pra cá. Coloquei o Gabriel na escola aqui. Isso eles tinham que idade? O Gabo tinha 3 para 4 e a Nina 6 para 7. E aí, então, Eles já iam pro colégio? sim. E como é que era daí? Então, no colégio ele era bonzinho. Ele tinha seletividade alimentar? Sim, ele gostava de batata frita, ele não gostava de nada com molho, não podia ter molho. Então, macarrão com aquele macarrão, a bolonhesa, não. Então, tinha meio que tirar um pouco do molho para ele poder comer. Arroz com feijão misturado, não. Então, ele tinha um pratinho que tinha as divisórias. Então, aí tu tá falando mais ou menos, ele tinha 3 aninhos. Sim. Até aí, tu levava ele no pediatra e tudo ok. Tudo normal. Nenhuma dúvida, nenhum questionamento. Não tinha. Ele não teve atraso de nada nesse período? Pelo contrário, ele tinha avanço. Ele estava sempre. Sim. É porque no caso dele, ele é nível 1, né? Que era o chamado Asperger, né? Que exatamente. Eles dizem que a criança é superdotada ou a criança tem aspectos, né, mais, parece às vezes até mais aguçados do que as crianças típicas em algumas questões, exatamente. né? E aí eu questionava o médico, eu dizia assim, mas ele não gosta de. Ele se incomoda com barulho. Fazia todo tipo de exame auditivo. Gabriel, não tem problema nenhum. Se o médico tinha disse, ali os traços, mas sim. Mas ninguém falava sobre isso. Não era normal. Assim, as crianças, elas eram tratadas como os esquisitos, como os mimados. Era assim. Sim. E era muita gente. Engraçado tu falar isso, que teve um episódio, acho que foi o anterior, o último que eu gravei sozinha, se não me engano, episódio 3, A Culpa é da Mãe, o nome dele, que eu falo exatamente sobre isso, que teve um médico, inclusive, que escreveu um livro, eu comentei no episódio sobre isso, aonde ele atribuía a culpa dos meninos, das crianças autistas, à mãe mimar os filhos, a educação, exatamente sobre isso. Então teve um período ali, alguns anos atrás, um período bem grande que as mães sofreram muito por isso, porque era acreditado por todas, né, que era a forma de educar o filho, que o filho era mimado. Eu escutei de um psicólogo que meu filho era autista porque eu fiz uma inseminação e porque eu engravidei muito tarde. Ai, meu Deus. Porque eu engravidei do Gabo com 34 anos. Sim. Então a culpa era minha. 34 anos, muito tarde. Muito tu não estava nem no limite ainda que é considerado já pra ele, hoje, né? E ele me falou assim, sim. na cara.
Olha que loucura, né? Mas toda a minha família, meu pai dizia, tu mima demais, todo mundo mima demais esse menino. E não era, Não tem não nada a tinha, ver. se É, é. existe uma criança que foi mimada, foi a Nina, a minha Sim, filha, foi muito sim. mimada. Nossa, tu vê, olha o tanto de sofrimento que trazem as mães, Sim, né? Com afirmações tão descabidas, né? aham, Eu falei sobre isso, da onde que uma criança atípica, ela é atípica porque ela foi mimada quando sim. criança, até porque eles têm necessidades diferentes, né? E o Gabo, assim, ele não tinha, pelo contrário, como ele era um garoto muito bonzinho, Hum. ele era um menino que a gente deixava ele quieto, não Ele tinha, gostava de brincar ele gostava de sozinho, brincar ele tinha sozinho. interação com os coleguinhas ou Não, era difícil também? aí era difícil. E o que aconteceu? Quando eu vim para Florianópolis, a professora me chamou. Um ano que eu estava aqui, um ano e pouquinho, então ele estava com 5 anos. E a professora me chamou e disse: ai, olha, ele não interage, a gente está achando que ele não vai conseguir ler. Como assim não vai conseguir ler? O menino fala inglês fluente com Tu vê 4 que anos. loucura, né? Mas. Engraçado que tem muitas mães que relatam a facilidade dos filhos para inglês, né? E aí eu levei primeiro numa médica, uma tal de doutora Carla, que essa mulher, ela me destruiu, assim, ela fez lá consulta com o Gabo, ele ficou ali, ele fazendo alguns testes, né, e eu sentada olhando, porque não tem, o que, Especialista, que né? vai ter esse menino? Não tem nada, não pode ter nada. E ela, então, depois de uma hora e pouco, ela virou para mim e falou assim, olha, tem uma coisa muito ruim para te falar, e você engole o choro. Essa Meu foi a Deus. frase dela. E eu fiquei ali, olhei pro Gabo, o Gabo tava ali brincando com as coisas que ela deu, e ela falou para mim, seu filho é autista, 3, 4 anos ele vai regredir, vai parar de falar, vai ter mais contato, mas aquilo foi assim como um buraco, assim, que se Qual era a abre. especialidade dela? Neuro, Neuro, tá. neuropediatra, Tá. conhecidíssima em Florianópolis. Eu saí de lá com muitos pedidos de exame e com um atestado para que o pai do Gabriel desse entrada. Olha a gravidade do que ela fez comigo. Para que o pai do Gabriel desse entrada no Ministério da Agricultura, que ele é do Ministério da Agricultura, para que o Gabriel tivesse direito a receber pensão vitalícia, porque o Gabriel não ia ser nada. Que loucura. Eu saí de lá com um atestado para que eu pudesse entregar na escola, enfim. Que Fiquei lá, loucura. uma loucura. A gente tá falando do quê? De 15 anos atrás? Sim. E eu lembro que eu peguei aquele monte de papel, peguei o Gabo no colo, o Gabo sempre foi grandão, peguei o Gabo no colo, coloquei ele dentro do carro, assim, e são flashes, assim, porque tem coisas que eu não lembro como que eu cheguei ali, Eu tô até né? arrepiada, não dá pra ver que eu tô de casaco, mas eu tô até arrepiada. E Eu tô aí, me imaginando nessa tua situação. sozinha, É. eu coloquei o Gabo no cadeirão, sentei e eu comecei a chorar, e o Gabo saiu do cadeirão, me abraçou e disse pra mim, mãe, não chora, não tem nada. Querido. Eu falei, eu sei, filho, que tu não tens nada. Tenho, mãe, não acredita nela. Ele tinha Gente, 5 ele anos. falava normal, que 5 benção. anos. E aí eu fui pra escola, deixei ele na escola e entreguei lá os papéis pra coordenação e fiquei. O que eu faço Sem agora? chão. Daí liguei pro pai dele, o pai dele disse que eu tava arrumando um jeito de tirar dinheiro na época, sabe? Era tudo era muita briga. Hoje não, hoje tá tudo certo, mas na época foi muito confuso, assim, a minha separação e essa relação com o pai. Comecei a procurar, né? Aí fui, então o Gabriel não vai ler. Como assim que o Gabriel não vai ler? O Gabriel é uma criança que ia pro banheiro, sentava lá, pegava um monte de revistinha em quadrinho e ficava lendo ficava mexendo, Sim, então. sim, ele tinha Aí interesse. levei ele numa psicopedagoga, nunca esqueço, paguei 10 sessões, cheguei lá, uma querida, Alessandra Pada, porque agora a médica, a neuro me diz um negócio desse, agora as professoras estão me enlouquecendo, querendo. E tu Mas ele acabou tinha. levando ele na neuro por quê? Eu levei na neuro porque era por indicação da escola. Tá. Leva no neurologista. Aí levei. Aí com tudo isso, pronto, agora aí desencadeia Sim. uma metralhada de coisa, né? Que aí tu tens que ir atrás de um mágico para fazer uma coisa assim, tirar o menino dessa situação. Sim. Daí levei na psicopedagoga, porque enquanto fazia os exames de laboratórios, imagem e tudo mais, exames de DNA, era tanto exame, tanto exame. Eu imagino Tu que planta uma árvore de se dinheiro. hoje já é complicado, quando a gente entra nesse mundo já é assustador, eu imagino há 15 anos atrás. A E aí, loucura que tu não passou.
E plano de saúde, nem tinha, nem cobria, né? O plano de saúde, ele cobria algumas coisas, mas Sim. tinha... Pesquisa genética. Pesquisa genética, 4, 5 mil reais, Era? ninguém Sim. cobria nada. Ninguém cobria, né? Planta lá tua arvorezinha de dinheiro e vai colhendo os frutos, né? Porque vai fazer o quê? Imagino. E aí eu deixei ele lá, né, pra sessão e ele ficou numa boa, assim. Porque eu sempre fui uma pessoa que filho, vai acontecer isso. Você vai na médica por isso e por isso. Filha, você vai agora numa psicopedagoga e tal, a te acompanhar na leitura. E ele só me olhava. Quando eu voltei, a Alessandra virou pra mim e falou assim, olha, eu quero te dizer que ele sabe ler. Ele juntou todas as letrinhas, para mim tá tudo normal, enfim, sabia ler. Eu lembro que eu fui numa reunião da escola de final de ano. Gabriel tinha 5 anos. Eu falando com o professor, eu falei, pois é, ele sabe ler. Quem mais da sala dele sabe ler? Ah, não, só ele e o Guilherme. Eu falei, então por que vocês me enlouqueceram? Então qual era a dificuldade dele na escola? Eu falei, então por que vocês me enlouqueceram? Não, porque ele não fica olhando enquanto a gente explica. A gente fica explicando e ele tá sempre Então, longe. tá voando. Aí eu esqueço que eu cheguei em casa, falei, Gabo, a professora reclamou que você não olha pra ela quando ela tá explicando. Mas mãe, eu entendo, eu escuto com os ouvidos, não escuto com os olhos. E ele tá certo. Tipo assim, eu não preciso olhar pra ela pra entender. Pra quê? E hoje em dia eu entendo da dificuldade que eles têm do olhar, né? Sim. E ele tá certo, né? O que eu vou falar pra ela? Ele tem que ficar te olhando, bonita. Exato. Ele aprende do jeito que ele prefere aprender. Não é? E aí fui... E o Gabo, assim, ele nunca foi de reclamar das coisas, né? Então, daí foram terapias, psicólogas e aí E como é que era ele com a irmã? Em casa, como é que eram os dois? A irmã tem muito ciúme, até hoje tem. Mas ela puxava por ele, a relação deles, Não, como é que A era? relação deles, infelizmente, é uma relação que é muito distante. Não. É uma pena, Que pena, sabe? né? Porque eu digo que essa relação familiar, assim, ali se perde muito. Sim. Porque o Gabo perde por não ter contato com a irmã, porque ela tem 18... Porque é uma característica, eles têm essa dificuldade de relacionamento, e ela, né? com 18 anos, ela resolveu morar com o pai no Rio. E o pai é um cara bacana e tal, mas é um cara que tem muita dificuldade de falar sobre sentimentos. Sim. Entendeu? Então, com o Gabo também tem essa dificuldade. Eu, inclusive, agora ele se aposentou, eu falei pra ele, Marcelo, vem pra Florianópolis, fica no meu apartamento, eu vou pra casa da minha mãe, tu fica no meu apartamento e convive com o Gabo. Convive com teu filho. Porque ele conviveu pouquíssimo com o Gabo. O Gabo vai pro Rio e tudo, mas ele não conhece o Gabo. O dia a dia, né? E o Gabo é um ser humano fantástico, maravilhoso pra te conviver. Quieto na dele, mas é um guri... Meu Deus, não tem melhor, assim. É uma relação bem difícil do Gabo com a Nina. A Nina já... Desde criança, então, desde já criança. foi. Ela queria tanto esse irmão. E depois ela se desligou dele. Acredito em tantas coisas, sabe? Em tantas parte espírita. Eu acredito em tanto. Então eu acho que eles vão ter o tempo deles, né? Em algum momento. Aí o Gabo tem muita mágoa das coisas que a Nina fez pra ele. Então ele, assim, a mágoa que fica ali, ele guarda e não tem nada que consiga. E eu sou uma pessoa, filho, pra que guardar isso? Ele faz terapia? Já fez, agora não faz mais. Porque agora ele mesmo virou pra mim e falou, não precisa mais disso. Pelo amor de Deus, ninguém vai conseguir resolver as coisas. Olha só. Eu falei, olha, tem um psicanalista que eu gosto muito, que é o Jorge. Eu falei, tu sabe que o Jorge tá sempre ali te esperando, tu precisar. Aí ele passou pela neuropedagoga. Pela psicopedagoga. E depois ele foi pra psicóloga, pra Juliana, fantástica, que acompanhou o Gabo até ele entrar na adolescência, até ela falar assim, eu não posso mais atender o Gabo, já não é mais da minha... E o Gabriel dizia, mas eu só quero ficar com você. Então, assim, ela foi uma pessoa que cuidou de mim, do Gabo e da Nina. Que legal. Sabe? Ela acolheu os três, assim, e me ajudou muito. Muito, é tão importante, muito. né? A Juliana, eu digo que ela foi, assim, um divisor na minha vida. Ele não pegava o bico, que diz que é uma das coisas que a neuro disse que seria. Sim. Eu vou puxar dele
lá na alma. Sim. E a Juliana sempre disse pra mim, não te preocupa, vai dar tudo certo. Sim, ele é autista. Sim, ele tem as dificuldades. Ele tem dificuldade de olhar, ele tem dificuldade de entendimento né, de algumas coisas. Ele tem hipersensibilidade auditiva, um problema muito sério, Sim. principalmente quando eles entram na adolescência, que daí ele teve que começar a pegar ônibus, ele teve que ir para a escola com uma turma barulhenta. Nesse momento eles se tornam os esquisitos. Sim, fica mais introspectivo, né? Que as pessoas não entendem, né? Não ouvem o que ele tá ouvindo, né? Não sentem o que ele tá sentindo. E às vezes também tem a dificuldade de verbalizar isso. E eu vou te dizer que eu sou uma pessoa que eu sempre estive na escola. Assim, eu ia para primeiro, antes fiz a matrícula, eu ia lá, eu falava, eu levava laudos, eu levava estudos, eu levava declarações, eu fazia tudo para que as pessoas vissem quem é o Gabo. Na escola que o Gabo estudou, aqui logo que nós chegamos, foi uma escola que fez eu procurar os médicos, mas que nunca teve um programa de inclusão. Nunca, nunca. Nunca me chamaram para dizer, nós vamos fazer algumas coisas para incluir o Gabo nisso. Nunca. Um dia eu cheguei na escola e o Gabo estava sentado num cantinho, lanchando com a menina que ficava arrumando o pátio. Aí eu fui lá, a senhora é a mãe do Gabo. Eu falei ela assim, eu sempre sento com ele, porque ele está sempre muito sozinho. Não buscavam por isso, né? Aí os amigos, claro, sim, o Gabo naturalmente eles são excluídos, né? Porque são os esquisitos, né? São os esquisitos. Sim. Então, um dia o Gabo, com 10 anos, o Gabo chegou em casa, era uma sexta-feira, e começou a ter febre. E eu cuidei, né? Cuidei um dia, 2, 3, aí chegou na segunda-feira, continuou com febre, e o médico do Gabo, de Itajaí, doutor Juarez, eu disse, Ju, o Gabo tá com uma febre estranha, porque ele não tem nada, que eu levei já 2 vezes emocional. no posto. Aí ele assim, que o Gabo tem emocional, tu tens que descobrir o que é. Sim. Tá tendo um barulho. Gente, vocês estão escutando as crianças batendo a cabeceira da cama, tá? Vocês sempre vão ouvir de fundo eles, porque eles estão em casa, não tem o que fazer. E tá certo. Eles estão batendo a cabeceira da minha cama na parede. Na segunda-feira, o Gabo com febre, tal, filho, o que foi? Não, nada, não foi nada. Filha, amanhã, terça-feira, tu vai pra aula? Terça-feira. O problema era a aula. Ele Nossa. tremia na cama de febre. Bullying, tava sofrendo bullying. E aí, na terça-feira à noite, eu recebi um informativo da escola que ele não tinha feito uma tarefa. Briguei com ele. E a minha mãe estava em casa, era noite, chovia. Aí eu briguei e falei, você tá assim porque você não tá fazendo tarefa? Você pode saber que amanhã você vai pra aula. Então, dia civil, enfim. Briga, porque o Gabriel, pra mim, é autista, mas ele teve todas as cobranças que a Nina teve. Sim. E aí eu falei, eu vou levar a tua avó em casa e volto pra gente fazer a tarefa, coisa assim. E eu saí, quando eu saí, o Gabo foi pra cozinha. Eu fechei a porta da cozinha, fechei a porta do apartamento e fui. Quando eu cheguei na direção do meu carro, eu falei, tadinho, né, mãe? Ele deve estar com fome da mãe. Tu é uma grossa. Minha mãe sempre... Olha, se existe alguém... Vó sendo vó. Vó é minha mãe. Aí a mãe, que é uma grossa. Tadinho do menino, tá doente, fica falando de tarefa. Tarefa era de sexta-feira, tinha que ter feito. Eu voltei... Coração de mãe não se engana, né? O Gabo tava com uma faca. Ai, gente. Assim. Sério. A faca mais afiada que eu tinha em casa. Ai, meu Deus, Simone. Eu nunca mais tive faca afiada em casa. Ai, Simone, eu tô toda arrepiada. Que loucura. Ai, graças a Deus, o teu anjinho te fez voltar. Teu amigo te fez voltar. Graças a Deus. Meu Deus. E aí... Nossa, isso é um depoimento para mostrar como a gente tem que validar os sentimentos deles, mesmo que não seja falado. Ele tá mostrando numa febre, né? Como a gente tem que validar e prestar atenção, assim, com um olhar diferenciado, porque, assim, se para uma criança típica, pra gente, já é difícil externar, se imaginar passando por um bullying qualquer, externar que tá passando por aquela situação, imagina para eles. E eu, na hora, assim, eu gritei e ele soltou e eu falei, o que você tá fazendo? Aí ele começou a chorar. Não. Aí ele falou pra mim, mãe, eles riem de mim.
Eu falei, por que você não me contou isso antes? Desde quando isso está acontecendo? Daí ele me contou que ele na sexta-feira estava na sala terminando uma tarefa, né, de copiar alguma coisa, os meninos entraram e começaram a apagar o que ele estava copiando. Uhum. E aí ele gritou, ficou muito nervoso, gritou, pegou uma cadeira, jogou a cadeira na parede. Agora, a escola não me ligou. Teve um comportamento inadequado, provavelmente castigaram ele, né? Não, a escola não fez nada. Uhum. Nem me ligou para dizer o que tinha acontecido, Olha que absurdo. nem para dizer que ele fez alguma coisa errada. Porque a escola soube que quem fez foram os meninos. Os meninos entraram e provocaram. Os meninos provocavam ele com bullying. A escola sabia que ele sofria bullying. Sim. Na quarta-feira, fui na escola, virada Do Jiraya. no Jiraya, exatamente. E aí eu super te entendo. Aí eu cheguei, a coordenadora, ai, Simone, eu ia mesmo te ligar. Eu falei assim, pois é, eu tô vindo aqui. Ela assim, eu sei por que você tá vindo aqui. Eu falei, não, você não sabe. Eu tô vindo aqui porque eu podia estar chegando aqui com atestado de óbito do meu filho. Sim. Mas eu tô chegando aqui só com raiva. Não, porque não sei o que. Eu falei assim, eu sei quem foram as crianças, o Gabriel me falou. E um deles é filho de um professor, foi por isso que vocês não me ligaram? Muito sério isso. E aí escrevi uma carta para cada mãe pedir para a escola entregar, porque daí o que a escola fez? Era final de ano, assim, era tipo outubro. Uhum. Gabriel já estava passado de ano. Sim. A escola, não, então vamos fazer o seguinte, o Gabriel, o psiquiatra, imediatamente, levei psiquiatra, né, me apavorei. Sim. E o psiquiatra deu um atestado falando, ele não vai mais pra escola. Aí eles, não, tá tudo certo, ele já passou, a gente não vai dar falta. Tirei o Gabriel da escola. Só que tirei e falei pro Gabo, nós vamos procurar outra escola. Não, eu não posso ficar sem os meus amigos. Oh, gente. Que amigo. Ai, como é difícil, e né? E aí, ele já tinha feito a matrícula, né? Porque a matrícula era feita em outubro. É final do ano, sim. O psiquiatra falou, tu não tira ele da escola. Porque isso vai perturbar ainda Exatamente, mais. a readaptação em outro local com outras pessoas, tudo diferente. Aí eu falei, então quer dizer que eu vou ter que fazer o quê? Passar os dias dentro da escola. Nossa, que loucura. No ano seguinte, o Gabriel continuou na escola. A escola não fez nada para mudar essa situação. Nada. Eles não fizeram nada. Eles não acolheram o Gabriel. Eles não tinham nenhum tipo de que loucura, né, Simone? De programa anti-bullying. Eles não tinham nada. Os pais. E aí também eu descobri uma coisa, que vem de dentro de casa. Uhum. Sim, com certeza. Porque uma criança sozinha, com certeza, ela acolhe. Sim. Uma criança, se ela não tem dentro de casa como é que eu vou dizer, uma educação, um exemplo, né? Um exemplo, uma má educação, ele vai acolher. Sim. Agora, se ele tem dentro de casa pessoas que falam, porque olha, o fulano é isso, o ciclano é comportamentos, aquilo, né? Comportamentos, ele já chega na escola com esse comportamento. Sim. E se ele chega na escola com esse comportamento... Para ele é normal. E a escola não diz, olha, queridinho, não é assim. Olha, esse aqui é o Gabriel. O Gabriel é um menino diferente, pô, mas ele é um cara bacana, ele é um cara inteligente, ele pode ajudar vocês. Não teve isso. Sim. Aí, imagina, aí a gente tá falando, ele tava com 10 anos, mais ou menos, isso. Estamos falando aí de 9 anos atrás, gente, não é tanto tempo assim, né? E não tinha, tanto tempo assim. Não tinha nada. Aí, quando foi no final do ano seguinte, aí o Gabo, eu falei, filho, a gente vai ter que fazer a tua matrícula. Mãe, eu não quero mais estudar lá. Ai, olha bom. O que ele passou. Imagino que ele passou mais um ano lá dentro. E eu vivia lá. Eu pensando agora, é mais ou menos na época que o meu filho mais velho também, o Matheus, passou por um bullying no colégio. E também era um colégio de freira, era um colégio renomado. E eu me lembro na época, eu levei uma semana até eu descobrir de fato o que estava acontecendo com meu filho. Eu quase me plantei dentro do colégio. E até o dia que eu falei assim, hoje eu não saio daqui enquanto vocês não me trouxerem o motivo do meu filho estar chorando para vir para a escola. E aí na minha época, assim, na época a minha mãe era viva ainda, e aí a minha mãe com muito jeito conseguiu tirar dele, que ele estava sofrendo bullying de 2 colegas da sala. E aí foi aquela loucura, né?
porque o colégio também não sabe como lidar, né? Não faz Aí não me deixaram nada. ter acesso aos pais, porque aí eu virei num giraia Aham. também, né? Gente, Sim, não. Daí parece que nós somos as erradas. é. Aí a Porque mãe é a louca. a louca é a mãe. A louca é a mãe. É. Eu tirei o Gabo dessa escola, coloquei em outra, que levei em algumas que quando eu escrevia lá, o Gabriel era autista, a vaga desapareceu. A vaga sumia. Eu ligava, tinha vaga. Chegava, a vaga sumia. É, mas hoje não mudou. Não muda, né? Tem coisas que não Ah. mudam. Achei o colégio ali em Coqueiros, que a coordenadora apaixonante. Chegou e falou pro Gabo, eu quero você aqui. Você tem muito para nos ensinar. E foram 2 anos ótimos. Até que ela foi embora. Entrou outra. E novamente eu tive problemas sérios, porque essa coordenadora primeira, ela fez um acerto com o Gabo. Quando tinha a mudança de professor na sala, o Gabo, para não ouvir o barulho, ia para a sala dela. Então o Gabo ia lá, tomava um chazinho. Quando o professor chegava, quando ela foi embora, que entrou a outra, cada vez. Aí o Gabo tinha a rotina dele. Eu vou sair e vou lá para a sala da Ana. Aí não podia mais. Não. Tem que ficar na tua sala. Aí eu fui lá e falei, olha, não é assim e tal, tem tudo. Não pode. Eu falei, mas é assim. Foi. Não, mas aí ele tem que se adaptar. Eu falei, gente, mas não é uma questão de se adaptar. A questão é que o menino tem problema. É uma não questão de consegue. necessidade dele, né? Bom, na mesma época, assim, pro final do ano, novamente o psiquiatra, porque daí o Gabriel não falava pra mim, falava pro psiquiatra, e o psiquiatra falou, a partir de hoje o Gabo não vai mais pra aula, porque senão nós vamos ter o mesmo problema. Nossa, meu Deus. Aí o psiquiatra falou, o Gabo não fez nada ainda, porque por tua causa, né? Porque eu abraçava o Gabo e dizia pra ele, você é tudo que eu tenho na minha vida. Se você fizer qualquer coisa, você vai estar, eu vou estar morrendo junto com você. E é nisso que eu me apego até hoje, tá? Assim, com unhas e dentes, eu falo pra ele, você é a parte mais importante. Eu tirei, ele ficou fazendo provas em casas, enfim, daí teve formatura de ensino médio. Aí já era na fase da adolescência, né? Daí ele já tava com 14, né? 14 anos. Na formatura não chamaram ele. E aí ele já estava há alguns anos nesse colégio, ou seja, eram os mesmos colegas. Mas aí na E nada melhorou. No fundamental, né? O nono ano é fundamental. Sim. Não, era a formatura do fundamental. Fizeram festa, mas ele não participou de nada. Não me convidaram nem para reunião. Não é incluído, né? Para eu expressar, não, o Gabo não vai. Mas isso até hoje, tá? Eu acabei de mudar os meus de colégio agora. Foi uma judiação, porque eles, desde que foram diagnosticados, já coloquei nesse colégio por indicação da Fono, que era um colégio que sabia lidar com autistas. Ano passado teve passeio para o Pomerode lá, onde tem os animais. Tu acha que fizeram algum esforço para eles irem? Pelo contrário, a coordenadora veio falar comigo, não, mãe, olha, é tanto tempo de BR, é tanto tempo na van, eles vão ficar agitados, e assim, mas eu vou junto, vai a assistente junto, não tem problema. Não, mas aí pega a fila, fica parado na BR, cada vez foi achando um motivo, sabe, por fim assim, não, tá tudo bem, não, eu não quero que eles vão mais. Não tinha esforço, sabe? Chegou o final do ano, a apresentação de final do ano do Natal, tu acha que eles participaram? Cada vez que tinha um ensaio, vinham elas entregar eles para mim. Não, eles ficaram bem agitados, eles estão muito agitados, porque é no ginásio, é muito grande, é muita criança, assim, tudo bem, mas tem que ter um manejo, né? Para eles poderem participar, né? Era a mesma coisa. Cada ensaio, assim, ai, porque eles não estão aproveitando, porque o Henrico sai correndo, assim, tá, mas o assistente dele não tá junto? Chegou no dia, tu acha que eu mandei eles para apresentação? Tu vê que não tem o esforço de estar incluindo as crianças, né? Mas a gente precisa brigar por isso. A gente briga, mas chega num ponto que tu assim, tu quer saber quem não quer mais meu filho? Ali sou eu, porque... Mas aí fica fácil pra eles. Tanto que agora no final das contas troquei de colégio, porque assim, gente, eles são pequenininhos demais já pra serem excluídos das coisas. Porque o que eu penso assim, desculpa, eu também tirei o Gabo de muita coisa. Não deixei proteger. Sim, a proteção, Entendeu? Mas aí eu não devia ter feito. Isso que eu ia te perguntar. Deveria ter ido. É difícil, né, Simone? Até que ponto que a gente insiste e até onde que a gente tira, né? Porque dói tanto na gente, Dói.
E aí o Gabo não participou de nada no 9º ano e fez o ensino médio lá na Palhoça, no Senac da Palhoça, que foi maravilhoso. Não. Maravilhoso. Não tens noção do acolhimento, dos projetos que eles têm de inclusão. Uma Legal. coisa incrível. E são tudo já grandes, os meninos já são Sim. grandes. E o Gabo foi extremamente acolhido. Ele, às vezes, tinha umas coisas, assim, uns momentos ficava meio nervoso. A pessoa ia lá, o professor entendia, falava, Gabo, vai lá na secretaria pegar alguma coisa para mim. Então ele saía. Já tinha manejo. Era uma coisa incrível, incrível. Aí o primeiro ano e no 2º ano já foi a pandemia, né? Que ele passou estudando em casa e era o dia inteiro. Ele passava o dia inteiro na frente do computador estudando. A coordenadora dizia para mim, se todos os alunos fossem aplicados como Gabo nas aulas online, não precisava ter aula presencial. Porque ele... E como que foi esse período da pandemia para ele Para em ele casa? foi maravilhoso, né? É? Ele amou, porque ele não Ele quer sair de dentro de casa. não teve nenhuma alteração ali Não. e depois para sair de volta. Não, tu sabe que, assim, o sair de volta criou nele uma ansiedade gigante, Sim. né? Todo mundo, né? Mas ele tinha muito medo por conta do ônibus, porque ele ia para Palhoça de ônibus. Ai, me conta isso. Esse período, essa fase toda deles, que tu já estavas aqui, tu já trabalhava, já tinhas a loja, não? Não, eu tinha uma outra loja, né? Mas, como tu disse, ou a mãe, ou ela tem um negócio próprio, ou ela para de trabalhar. E aí, como é que tu fazia com eles dois? Então, como eu tinha um período que eles iam para aula, eu ficava esse período na loja. Aí, quando eles voltavam, eu voltava, assim, mas eu também já... Porque o que acontece? Até o Gabo tinha 6 anos quando eu montei a loja no centro. A loja de roupa. Daí eles iam pra aula e voltavam da aula tipo 2 horas da tarde. Então a van levava, a van trazia. Aí 2 horas eu tava em casa. E ele ia de boa de van? Pois é, mas ele não gostava, só que ele nunca me contou. Sim. Se eu te falar que ele me contou que sofria bullying na van, agora, há pouco tempo. Pois é, isso que eu ia te perguntar. Ele, naquela época, acredito que não tinha nada em relação a isso, né? De lei, de ser obrigado a eles a fornecerem um assistente terapêutico acompanhante. Ele teve em algum período? Não, ele sabe quando que ele teve no Senac? No 3º já ano. mocinho, já. No 3º ano. Daí era assim. Então, ele todo esse período de escola, ele nunca teve um assistente. Gente, que loucura. Nunca teve nada. Nada no sentido total Nossa, da tu palavra. pegou bem a fase hard mesmo do autismo, né? Porque a escola... Que hoje já é difícil, imagina. A escola não se responsabilizava por nada. Que loucura. Sabe, na verdade, eles diziam, as mães, né, diziam, o Gabriel não era convidado para nenhuma festa. Sim, Nenhuma fato, festa. né? Isso é fato. A Né? Nina era em todas as festas. Sim, judiação, o né? Gabo não era em festa nenhuma. E isso me cortava o coração. Sim, imagina. Porque ele dizia assim, ó, a professora estava colocando os convites da festa do fulaninho na mochila. Deve estar na minha mochila também, mãe. Gente, escuta isso, pelo amor de Deus. Escuta isso, que isso chegue às famílias típicas e que não façam mais uma... Nossa, chega a ser uma brutalidade isso. Porque assim, ó, as coisas podem mudar, sabe? Um filho que hoje tá indo bem pode mudar. A gente sabe de história de crianças autistas que estavam indo tudo bem e de repente elas mudaram. Sim. Então tem um respeito. Respeito, né? Respeito até porque a criança não vai sozinha no aniversário, né? Se ela tem alguma dificuldade, ela tem alguma necessidade, vai o acompanhante, o pai e a mãe vai junto para manejar, para o filho você pelo menos se sentir incluído, né? Eu cheguei a fazer um aniversário para eles. É triste. Nina, isso foi outra coisa que aconteceu no coleginho deles. No período todo que eles ficaram lá, eles entraram com 1 ano e 9 meses, saíram agora com 3. Eles foram convidados uma vez para uma festinha de aniversário. E ainda aconteceu de no dia, eu ainda saí com eles, inclusive uma das mães me viu no shopping com eles, que eu fui no shopping para comprar o presente, na hora que eu cheguei lá para botar eles no brinquedinho no shopping, o Henrico com o olhinho purgando, conjuntivite. Eu, ai, não acredito, filho. Aí o pai deles assim, leva o Lorenzo. Eu assim, não, né? Vou levar o Lorenzo, se o Henrico tá com conjuntivite, provavelmente o Lorenzo já vem atrás também. É contagiosa, né? Eu, assim, bem no dia do aniversário, assim, o único aniversário que eles foram convidados. O Gabo no colégio. Não tinha, assim. Depois, também, no período do ensino médio, também ele nunca foi convidado para festa nenhuma. Judiação, né? Aí ele sempre diz assim, ó, não, eu também não quero ir, mas eu acho que é mentira.
Ele tinha alguma dificuldade no colégio de estudo? De Porque estudo, não. geralmente fala que eles são muito, muito bons nas exatas, né? De E estudo, no resto, ele tinha não. alguma Ele não dificuldade? tinha dificuldade, assim. Nada? Ele teve um período, assim, que foi meio Não mal. teve que ter ajuda de professor particular em Não, nada? não. Ele teve uma ajuda do professor particular no ensino fundamental, questão ali de matemática, mas que eu acho que ele estava pela preguiça, Sim, sabe? E talvez pelas angústias que ele estava dentro da escola, porque o sim. professor dizia assim, mas tá tudo bem, ele sabe. Chegava na hora da prova, a nota era ruim. Dava um branco. Mas foi só essa época. Depois no ensino médio foi tudo bem, tudo tranquilo, e ele fez um ensino médio profissional, desenvolvimento de jogos. Ai, que legal. Aí no primeiro ano foi presencial, no segundo foi a pandemia, né? Ali o auge da Uhum. pandemia. E depois ele voltou pro presencial, né? Terceiro ano ele voltou. E aí ele tinha, que eu tava te contando, que daí ele tinha a questão de ia pegar o ônibus lotado. Mas ele vai, eu não vou pra Como que Palhoça era, levar, como é que né? foi para ele essas questões? Era Tu horrível. ajudou ele, ensinou, Sim, obviamente. Em que momento tu soltou? Não, com uma semana. Por exemplo, aí pra Palhoça. Hum. Uma semana eu peguei um ônibus com ele. Ele não tinha essa dificuldade assim de se perder e Tinha, né? ah, como é que tu fazia? Me conta. Tinha. Tem até hoje. Gente do céu, naquela época não tinha AirTag pra botar nele. Ah, olha, eu vou te falar. Vou te falar que os meus já andam com AirTag, tá? Dá O primeiro corridão, primeiro sumiço do Henrico já me deu um apavoro, eu já corri na loja comprar, eu assim, pelo amor de Deus, essa criança não fala, pelo amor de Deus. Então, E assim, né, some em segundos em na nossa segundos, frente. mas o Gabo, assim, ele é muito focado, né? Então, pra Palhoça, por exemplo, eu fiquei uma semana indo com ele de ônibus. Sim. Até ele falar pra mim, não precisa mais, eu já sei. Mas aí ele tinha Uber no telefone Sim. e tal. Aí um dia, eu fui trabalhar e não vi as ligações. Quando eu vi, tinha 15 ligações do Ai, meu Gabriel. Deus. Já quase infartou. Aí eu ligo, ele não me atende. Aí eu ligo na escola. Falo, você sabe se o Gabriel chegou na escola? A gente vai ver. Peraí que nós vamos lá na sala dele. Aí ele falou, não, ele chegou e tal. Preciso falar com ele. Me ligou. Mãe, é que eu peguei o ônibus errado. Ai, aí. Aí eu morri de orgulho. Eu morri de orgulho. Ai, meu Deus. Aí ele assim, eu peguei o ônibus errado, mas eu vi que o ônibus era o errado. Então eu pedi pro motorista parar e eu desci, fui na internet, peguei o endereço da escola, lá do Senac, e coloquei e voltei de Uber. E fui até a escola e deu tudo certo, eu não me atrasei. Se virou. Ai, que Ele se legal. virou, tá? Me enchi de orgulho, né? Eu falei, meu Deus, porque esse era o meu Que pânico. legal, sim. Chegar Pirar na na hora que ele hora. perceber Sim. que tá perdido ou de pedir ajuda para alguém mal, Uhum. né? Porque ainda temos essas. Sim. E aí, ok, fiquei bem feliz, ele nunca mais se perdeu, deu tudo certo e tal. Quando foi esse ano. Ele estuda lá na 401, na Univale. Ele faz faculdade de desenvolvimento de jogos. Ele me ligou e falou assim, olha, a minha aula não vai ser na faculdade. Eu estou na faculdade, mas a minha aula não vai ser aqui. Eu falei, vai ser aonde? 7 horas da noite. Ai, meu Deus. Aí ele se vai ser lá no polo tecnológico, sabe, ali indo pra. Mas sei lá. Indo ali entre Canas, indo pra Uhum. Cachoeira. Uhum. Aí eu falei, como é que tu vai pra lá? Pede um Uber? Não te preocupa, mãe. Ai, gente, eu morro de orgulho. Eu morro de orgulho. Não te preocupa, mãe. Eles me ensinaram quais os ônibus que eu tenho que pegar e vai dar tudo certo. Destemido. E foi. Aí chegou, quando foi à noite, ele pega os 2 ônibus para ir para Univale, mas na volta, como era à noite, olha só, o Gabo tinha medo de andar à noite e o Gabo tem bastante problema, mas ele anda sempre com fone. Agora, né? De um tempo pra cá, ele tem abafador, tem fones e tal, tá sempre com uma musiquinha de fundo. Ele chegou quando eu busco ele no T100, pra ele não ficar, porque como o ônibus chega às 10h30. É muito tarde já. E o próximo é 11h15. Sim. Aí eu não quero deixar ele muito tempo ali no T100, é meio perigoso. Meio trash à noite, né? Sim. E aí eu fui, peguei ele, falei, e aí, filho, como é que foi e tal? Quando eu cheguei, eu desci um ponto antes e era muito escuro. E de fato, é muito escuro aquela estrada ali. Aí tinha um casal na minha frente e eu caminhava rápido para não me perder deles. Mas eu acho que eles estavam com medo também, eles caminhavam mais rápido.
Aí eu falei, tá, mas e aí? Não, mãe, eu cheguei, mas eu tava tão nervoso que eu fui no banheiro e vomitei muito e Ah, chorei bastante. Falei, tudo bem, porque daí eu acho que dá o, aham, né, aham. o desespero. Aí eu falei assim, tudo bem, tu chorou, tu vomitou. Não, mas foi bem rápido. Daí eu lavei o rosto e eu fui pra minha aula. Ai, gente do Aí eu falei, céu. gente, é orgulho, eu sinto muito orgulho. E ele fala pra mim, você diz que não é pra eu ter medo. Eu falei, é exatamente, filho, não é pra te ter medo. Porque se a gente for dando muito colo pro medo, vai criar uma criança como? Claro que dentro dos limites da criança, mas tu tens que dizer pra essa criança que ela pode. E eu sempre disse isso pro Gabi. Sim, até porque também tu és a mãe, né? Tu conheces o teu filho e É, tu sabes, né? Onde que tu pode empurrar e aonde tu tem uhum, que segurar, é. né? E eu digo pra ele que ele pode tudo. Eu falo, não tem limite pra ti, meu filho. E você é um menino de 19 anos, que limite que você pode Que ter? coisa Ele maravilhosa. Ó, nenhum. e foi para a área tecnológica, viu? Sim, Geralmente eles vão. ele gosta, né, de desenho, ele Sim. já vende os desenhos dele pelo mundo aí. Ele passa o dia inteiro na frente do E como computador. é que foi a questão do vestibular para ele? Ele fez o Enem, né? Foi lá, fez, enfrentou o Enem bravamente, porque eu não dou também a opção de não ir. Sim. E como que ele estudou pro Não, não vestibular? estudou. Não. Não, Foi ainda direto, não, não. terminou e foi fazer a O prova. Gabo, ele não tem essa coisa de vou estudar. Não, que entra na cabeça. O que entrou, tá, e vai. Aí eu acho que ele ficou 600, 700, não ficou bem. Não foi assim, imagina, Sim. né? 2 dias, o dia inteiro. Sim, Não tem, né? Eles sim. não. Sendo que eu não sei como é que não saiu antes, não veio embora antes. Mas fez. Foi lá, fez as provas, deu tudo certo. E como a Univale é particular, teve muito problema para ele entrar. E como também o curso dele só tem na Univale, Sim. Como que foi essa trajetória das notas dele com o passar desses anos? Ele ia na média? na Como que média um foi? pouquinho melhor, mas assim, nada excepcional. Sim. Agora na faculdade, sim. Que agora tá focado, né? Agora que Agora ele é o tá. hiperfoco, é o Aham. que ele gosta, né? Então, no ensino médio, como ele estava fazendo o técnico em desenvolvimento de jogos, a parte do técnico, as Ele notas fluía. super Que maravilhosas, assim, engraçado, né? né? A parte da escola Sim. era meio, né? O curricular era Mas meio. era já o que já era, deveria ser já, né, gente? Esse É, ensino a gente já deveria ter sido modificado há muito tempo, né? São e tantos anos com tantas coisas que a gente não se interessa e não vai usar pra para nada na nada, vida, né? né? E ele fala, né? E o É, Gabi é exato. muito questionador. Que isso? Exatamente. Por que eu tenho que aprender isso? Mas na faculdade não. Na faculdade eles. Ai, tudo. Tem filosofia dos jogos. Uhum. Tá ótimo, ele gosta. E eu também penso, pra que filosofia do jogo? Ele acha que ele diz, não, mãe, tudo tem um porquê. Então, assim, ele é um menino que ele se fala de política no mundo, ele fala de física quântica, ele fala de buracos negros, ele fala de tudo. Isso que eu ia te perguntar agora. Ele tem interesse específico? Como é que é a questão dele em relação aos conhecimentos gerais, por exemplo? Ele, assim, eu percebo que ele sabe um pouquinho, né? Uma coisinha, outra, assim, ele não é um alienado. Sim. Tem o meu pai também que puxa muito por ele, faz umas perguntas, às vezes, Ai, assim, gente, que de. bênção ter E vô e vó aí ainda é vivos. Que maravilhoso. bênção. Ele tá sempre conversando com esse avô sobre coisas bem Nossa, que interessantes e ótimo. inteligentes. Ele gosta, a parte, assim, realmente que é o hiperfoco dele, é a parte do Do jogo. jogo. Então, a parte dos desenhos. Então, Meu mais velho também. ele desenha e ele vende os desenhos dele Olha para que fora, vende legal. não sei Como quantos que tá dólares. essa parte dele agora de relacionamento com os colegas, com as Não, não pessoas? Mudou tem, alguma não, coisa? não, Não? não. Ele tem uma amiga que ele ama, que é a Renata. A Hum, Renata entende ele, a Renata é muito parecida com ele, super dotada, então os dois são. deu match. Aham, ali, eles se entendem. Na faculdade, no início da faculdade, ele até saiu um dia, foi num barzinho com o pessoal da faculdade, mas aí muito barulhenta, muito não sei o que, não dá pra O ele. barulho ainda continua Muita gente incomodando incomoda ele. cada vez mais. É, aí Sim. realmente ainda dificulta mais ainda a socialização, né? Aham. Porque como é que ele vai sair com a galera? É. Não E é tem, né? assustador, assim. Outro dia nós fomos ao dentista e não tinha barulho nenhum. A gente estava na recepção, dele começou, mãe, e esse barulho? Mãe, esse Ai, o barulho tá barulhinho doendo. Não, da maquininha do dentista? não. Não. Sabe do que era? O Ah, barulho da corrente do elevador.
Gente, Aí tu vê, a corrente do elevador incomoda. Ele dizendo que parecia que era um barulho que estava entrando na cabeça dele. olha só. A broca não incomoda. Sério, não tem lógica. Não tem lógica. Pra gente, né? Não tem Não tem lógica. lógica. Mas tu precisa ver o desespero dele dentro da recepção por conta do barulho. Então E não tem nem era como a gente saber qual é o tipo de barulho que incomoda. gente falando alto incomoda, música alta, assim, certos tipos de música, porque também quando põe os fonezinhos dele, põe as musiquinhas e aí é alto e ele gosta Aí das ele músicas gosta. dele. Muita gente falando ao mesmo tempo. Isso tira o norte dele. Sim, imagino. E Muita em relação à alimentação, mudou, melhorou? Como é que foi? Melhorou bastante, bastante. Hoje ele já come arroz com feijão, misturadinho, que é Os meus estão voltando a comer agora, tá? Porque eles passaram uma fase bem restritiva. Bem não, o restritiva. Gabo agora ele come bem, não é tudo. Então, as verduras, não. Ele continua ainda com os secos? Sim, assim, o arroz com feijão, ok. O macarrão ainda não pode ter muito molho. Que engraçado, né? Essa coisa do tipo, um franguinho ensopado e, né, com Tu aquele... já Não, chegou a perguntar, ele consegue explicar por que consegue. isso? Ele diz que é na língua, uma coisa na língua. E eu já estudei. É E realmente sensorial. é sensorial. Exato. Os meus também, tudo no seco. É É. bolacha, é pão seco, tudo pão de queijo, tudo que é seco. Pão de queijo ele adora. Pode dar que manda ver. O macarrão, agora que um deles começou a provar, o outro ainda não. Mas ele vai lá e pega o fiozinho limpinho, sem molho. Que engraçado, né? Eu assim, filho, ele só é bom quando tá com molho. Vai entender. Então, quando eu quero que ele coma verdura, eu faço yakisoba. Aí eu faço yakisoba com carne. A mãe inventando jeito para os filhos comerem, né? No caso dos meus, se bate tudo no feijão. Vai tudo pro liquidificador, né? Não pode ver, eles nem até tamanho, até pedaço, não pode ter. E como que foi essa fase deles? Imagino que, meu Deus, imagino que tenha sido tudo muito difícil. As questões das medicações que eles vão inserindo na vida dessas crianças. Gabo, né, depois desse episódio lá da faca, então os médicos começaram a dar medicação para o humor, medicação para depressão. Então, quando eu vi, o Gabriel tomava 2 remédios de manhã e 2 à noite. Aí tomava um remédio que adormecia as pernas. Para dormir tinha um remédio, para acordar tinha remédio. E aquilo foi me incomodando, e a tal da Ritalina no começo, e aquilo me incomodava, sabe? Porque daí uma vez eu li que a Ritalina é a primeira porta para o uso de drogas na adolescência, e aquilo me incomodou bastante. Até que eu comecei a perceber que eu ia no psiquiatra só para alterar as medicações. Cada 3 meses, e era uma fortuna. Sim. E a cada 3 meses mudava-se tudo. Ou mudava, aumentava, nunca diminuía nada. Aumentava a dose, muda o remédio, aumenta a dose, muda o remédio, aumenta a dose. E o Gabriel é muito questionador. Mas esse aqui é para epilepsia. Por que eu tô tomando isso? Porque isso, na medida tal, altera o humor, melhora o humor. E eu li as bulas e chorava, porque eu dizia, meu pai, um o que é né? isso? O que é isso? Onde é que vai ser? Se hoje, com 15 anos, 16 anos, ele tá tomando isso tudo, e aí? Quando ele tiver com 20. E eu, conversando com o Juarez, falei, Ju, eu não quero mais que o Gabriel tome remédio. Daí, claro, imagina que o Juarez, ele é da linha de homeopatia também, né? Então, ele virou pra mim e falou, eu tô aqui pra fazer o que você precisar. Eu falei, Ju, vamos tirar isso e vamos pensar no canabidiol. Porque eu já tinha pedido pro psiquiatra do Gabo. Sim. Daí ele dizia pra mim, não, mas é que o canabidiol é muito caro, de fato. Isso ele tinha mais ou menos que idade? 16 anos. Mocinho já. Sim. Aí eu falei com o Ju, eu quero tirar. Quero mais que o Gabo tome isso tudo. Eu gasto um rio de dinheiro. Daqui 3 meses eu chego lá, muda tudo. Exatamente, eu jogo um monte de caixinha fora. Exatamente. Não, e o menino sente assim que teu filho é uma cobaia, né? O próprio Gabo dizia, vai mudar tudo de novo. Vai começar tudo de novo. Comecei o desmame. E aí, assim, a gente tem que ser meio intuitiva, eu acho, assim. A gente tem que ser mais, né? A gente é um pouquinho bruxo, um pouquinho médico, um pouquinho mãe, um pouquinho amiga, um pouquinho psicólogo, um pouquinho de tudo. Porque se tu não for assim, se tu for só naquilo que o médico diz, tu enlouquece. Porque, não pode comer glúten, não pode comer isso. Tá, não come. Mas aí o Gabo, por exemplo, ia na escola, não comia. Chegava um dia, ele tava grudado num bolinho daqueles da Ana Maria lá. Sim. Eu falei, o que
fiz. E aí Não, e eu fizemos fervendo a cabeça em casa, o que que eu vou inventar de comida pra esse guri? Entendeu? Uhum. Não dá. Chega uma hora que, enquanto estão aqui pequenininho, que tum, ok. Mas saiu daqui, criou uma asinha, amor, criou uma asinha do jeito que eles vão fazer. E isso independe. Atípico, típico, o Sim. que for. Fizemos o desmame 1 ano, fazendo a retirada e tudo. E eu percebendo o Gabriel Uhum. irritado, aí homeopatia. Entrei com o canabidiol, um canabidiol importado. O Júnior, fizemos todo o processo da importação e hoje é o que o Gabriel toma. Só o canabidiol, não tem. Agora, se eu levar no psiquiatra, ele vai tomar outra coisa. E o que que pra ti diferenciou disso tudo? Do antes e o depois? Primeiro, assim, eu saber que ele não tá usando essas drogas terríveis, né? Essas drogas que não vão ajudar. Eu acho que o Gabriel ele é criativo, ele é mais criativo, sabe? Não tem nada que diminuindo nada na cabeça dele, não tem nada que vai 10 horas da noite ele vai tomar e vai dar sono. E o canabidiol que ele toma, assim, ele só estabiliza, não começou com uma dose maiorzinha, mas agora é uma dose bem tranquila. Só pra, como é que eu vou te dizer assim, só pra deixar ele à noite ter um sono mais recuperador, porque eles não têm. Sim, né? é muito agitado. A cabecinha tá sempre. Mas eu vejo o Gabo muito criativo. O Gabo escreve um livro em inglês, que ele diz que vai ser o primeiro jogo dele. Um livro super interessante, assim, tipo Harry Potter, uma coisa assim bem... Ele escreve no Wattpad, que é uma plataforma digital, e de fantasia, teve um tempo desses atrás que de 4 mil, 5 mil, ele foi o primeiro colocado. Nossa. O canabidiol deixa ele normal, deixa ele sendo quem ele é, sabe? Não droga, não... Sim. Pra mim não tem. Foi a melhor coisa. Não dopa ele, fora os efeitos colaterais, né? Eu tô passando agora com as crianças, começaram a medicação, a risperidona, e eu tô assim, desse tipo também. Gente, até que ponto isso ajuda mais do que atrapalha? Porque esses meninos vomitam todo dia, e eu já questionei o neuro, ele assim, tô te ouvindo, mas leva na pediatra, ver o que ela vai dizer. Não é normal uma criança do nada virar pro lado e vomitar. Isso é da medicação. Aí até que ponto tu fica com aquele coração na mão, né? Até que ponto está ajudando para acalmar, né, essa agitação da cabecinha deles, para eles ficarem mais centrados, mais focados, mas também é tanto trabalho para fazer, para alimentar, para fazer comer, para daí do nada puxar um vômito e botar tudo para fora. Eu acredito muito no canabidiol, para qualquer idade. Que existem óleos, existe só passar, existe 1000 formas, né? O Gabo toma as cápsulazinhas em gel. Mas existem, meu Deus, inúmeras maneiras de tu colocar e desde pequenos, assim. Então, para quem risperidona, gente, Sim. é forte. Eles são pequenininhos. É muito forte. Eu fico pensando o que não frita na cabeça dessas crianças. É muito forte, né? É isso que eu fico me questionando, assim, gente, até que ponto, né? Isso vai ajudar e não fazer mais mal ainda pro meu filho. Porque daí também tem agitação, né? Ainda não dormem, é aquele sono inconstante, que acorda, que se mexe a noite inteira. E aí tu fica assim, poxa, mas também aí a criança precisa dormir, porque também quem que acorda no outro dia, revirando a cama a noite inteira e consegue ir pra uma terapia e pra um colégio? Mas será que precisa ser isso? Será que não dá para ser uma homeopatia, alguma coisa mais natural? Eles são crianças também. Muito pequenininhos, né? Sabe? Então eu acho uma judiação já começar com medicação assim. Eu nunca dei assim, o Gabo não vai tomar nada. Por enquanto não. Então foi até passar a primeira vez a Ritalina, que eu vou te dizer que eu dei a Ritalina acho que 1 mês. Aí eu vi o Gabriel meio sem ser o Gabriel. Sim. Falei, não, também não vou dar mais. Sim. Eu tô pendendo para isso também. Eu vou passar eles agora na pediatra, eu vou conversar com ela. Conforme for, eu já aciono o neuro de novo, assim, ó. Vamos trocar, porque eu tô achando que faz mais mal do que bem. Porque sabe o que eu acho? Que eles, na verdade, os médicos, eles não pensam. Parece que tem um manual, né? Um protocolo a seguir de medicação, né? Entendeu? Sim, mas cada criança é uma criança, gente. Há quantos anos que se fala dessa risperidona de Ritalina? Gente, isso é velho. É possível que não tenha dentro
do natural, da homeopatia. E olha, gente, eu não sou natureba, não sou Sim, assim. Eu sim. sou uma pessoa que, né, tomo lá minhas Sim, mas a tarja gente preta. busca o que Mas causa assim, menos o efeito colateral nos nossos filhos, né? mas Eu não sabe gosto de tomar que remédio por causa de efeito colateral. Imagina dar para uma criança. mas, pô, mas daí se eu fritar a cabeça do meu filho com um monte de medicação, de onde é que ele vai criar? É. Em que momento que Onde é que ele eu vou dar vai? espaço para a cabeça dele para ele ser original, E né? outra coisa, aí ele vai viver dopado e É. quando a vida é isso aí, a vida Acontece, é né? A vida é barulho, típica, né? a vida é típica, a vida é barulho no É. ônibus, a vida é gente gritando, porque ele trabalha pro meu pai. Ele limpa Hum, o jardim do meu pai hum. e ganha 200 pila por mês, né? Mas limpa, meu pai Aham. limpa, mas tá lá, junta as Tá. folhas e tal. Há muitos Tá anos ele faz. ensinando. Sim, há muitos anos. Meu pai falou: eu vou te dar 200 pila, mas todo fim de semana tu vem aqui, dá uma varrida, junta as folhas. E ele tem essa responsabilidade, ele vai e faz. Mas às vezes ele fala pra mim: ah, mas eu tenho muita coisa pra fazer. Muita Uhum. formação na cabeça, tem Sim. muita coisa pra fazer. Bem-vindo, vida adulta, querido. A vida adulta é isso. Eu falei, tu tem muita coisa pra fazer e tu não faz nada ainda. Nem Porque eu vou te começou. dizer, eu acordo 5:30 da manhã pra poder dar uma caminhadinha. 7 horas da manhã já tenho que estar de banho tomado, 8 horas da manhã já tenho que estar no rumo do centro, entendeu? Eu passo o dia inteiro dentro da loja, porque ó, não tem funcionário, não tem ninguém, e eu chego aqui, eu tenho que dar conta da casa, da roupa, da comida, porque tu tens que te alimentar. E ele, como é que é em casa? Ele fica sozinho esse período todo? Fica. E ele se vira bem sozinho? Se vira porque também assim, eu deixo a comida Sim, pronta, mas sim. ele aspira a casa, ele limpa a casa para mim, ele tem a responsabilidade de recolher os lixos, Sim. ele tem um gato, lidar E ele maneja isso tranquilo. Sim, e comida, ele consegue fazer? assim, um ovo, um miojo. Ou porque tu também não deixa? Não, eu deixo, ele vai, ele frita, e eu só faz e limpa. Uhum. Ele faz um sanduíche delicioso. Vira, então. Ele se vira, alguma coisinha ele faz, mas eu sempre deixo comida pronta, assim, comida de verdade, porque Sim, faz, para fazer a refeição do né? almoço, da Porque janta. senão é só bobagem, né? Sim. E em relação emocional, como é que é? Tu sente que ele vive no tempo da idade dele Não. ou ele é mais infantilizado? Não, A cabecinha é mais atrasadinha em relação à idade? Como é que é? eu acho que ele é velho. Ao contrário? Eu acho que ele é uma cabeça de um menino velho. Sério? Ele não pensa em namorar. Hum. Ele não quer. Ele fala, não gosto que toque em mim, mãe. Como é que eu vou deixar alguém? Nunca falou nada teve. sobre isso? Nunca teve Nada. nenhum crush? Não, nada. Nunca Nada. falou de gostar de ninguém no Nada. colégio? Nada. Olha. E quando ele era muito pequenininho, ele gostava da Lala. A Lala era amiga da minha filha. Mas a Lala era muito querida com ele, jogava com ele quando ia lá em casa. Então acho que ele se encantou. Sim, era a Mas amiguinha que ele pequenininho, gostava. ele tinha 4 anos. Sim. Depois não. Ele disse pra mim, não, mãe, eu nunca vou ter nenhum tipo de relacionamento. Eu não E gosto. como é que foi pra ti? Não sei se teve, né? A fatídica conversa, né? Quando eles estão ficando mocinho, né? Que a gente tem que ensinar pra vida, ensinar sobre, né? Não, ninguém pode te tocar, ensinar sobre os órgãos sexuais, essa conversa toda teve com ele? Tinha, mas assim, eu sempre foi muito leve essas coisas comigo, assim, como eu tive uma educação do meu pai e da minha mãe também muito leve em relação a essas coisas, comigo, com o Gabo também foi muito tranquilo, assim, não teve um sentar e conversar. Até porque eles começam a aprender na escola também, né? Tem a fase ali da biologia, né? Uma vez eu fui falar pra ele assim, sobre sexo e tal, e ele virou pra mim e falou assim, mãe, não te preocupe, eu sei tudo já. Eu já li sobre tudo isso, mãe. É disso que eu tenho medo. Tu sabe usar... Sabes o quê? Aí eu falei, tu sabe usar camisinha, Gabriel? Mãe, preciso usar. Mas e se precisar, eu vou saber. Ai, gente. A minha mãe uma vez pegou camisinha, levou, entregou pra ele. Mas ele, segundo ele... Ele tem esse tipo de conversa com o pai, não? Não. Não? Não. E com o teu pai? Com o meu pai tem, mas o meu pai também fala tudo muito rindo. Muito, na brincadeira. Tudo na brincadeira, mas falam. Sim. Conversam, assim. Até para ter uma figura masculina também, né? E ele diz, assim, que o meu pai é o exemplo dele, assim. Ele tem um relacionamento muito próximo com o meu pai, assim, de muito amor, sabe, dos dois. Que bom, né? Ele e meu pai não tem preço, gente. Não. Ter vô e vó ainda vivo não tem preço. E meus pais são jovens, assim. Meu pai é bem jovem, que né? bênção.
bênção. Então, bem Nossa. jovem. Meu pai tem 77 Ai, anos, mas eu digo mas assim, é. ele é jovem, né? É uma Mas figura é. jovem. Minha mãe é uma senhorinha de cabelo azul. Super, tu vai amar. Ai, que Tu legal. vais amar o dia que tu conhecer. Assim, é uma figuraça, cabelinho azul. Que E o Gabo legal. curte essa avó de cabelo azul. Aham. Então, às vezes, ela fala, eu vou trocar a cor do meu Pra cabelo. Não, Frentex. vó, tu não pode trocar a cor do teu cabelo, porque isso Geralmente eles gostam de azul, né? Eles amam azul. Os meus têm Exatamente. preferência por azul. Aham. O Gabo também adora azul. Que engraçado, né? Então, ele diz que é parte da personalidade da minha mãe, que ela não pode trocar Ai, a que cor do legal. cabelo. Assim, essa parte de relacionamentos, uma vez, quando ele tinha uns 15 anos, ele começou a dizer que ele era gay. Ah, Aí, um dia eu falei pra ele, tu acha que tu é gay? tu perguntou pra ele o que é ser gay, Eu filho? falei, Aham. tu já te imaginou, Gabriel, tu beijando um Sim. rapaz? Não. Eu falei, tu sabe como é que é uma relação gay? Daí eu expliquei Sim. pra ele. Eu falei, é assim que funciona. Sim. Tu achas que tu é gay? Tu acha que tu tem vontade? É, Tu às já vezes, beijou? às vezes ele só confunde também pelo mas- fato de não sentir atração, né? É, por não, uma mulher e- também, né? E às vezes também é assim, ó, como Por isso que é importante sentar e conversar e como na explicar, né? escola tinha Sim. muitos. Então acho que Sim. meio que pra querer ser o simpático, Também né? se incluir, né? Ele ficou meio assim, eu falei, meu filho, se tu tiver certeza, tá tudo certo. Sim. Não dá Tem que nada. ser como tu se sentes, né? Agora, se tu não tem certeza, tu não fala, meu filho. Assim, no mundo de hoje, alguém pode até te fazer uma maldade. Infelizmente, ainda né? assim, né? Passam ainda por isso, É. né? Ai, gente, Se é tu tanta, imaginar, é tanta maldade nesse mundo em relação a tanta coisa, porque né? se tu imaginasse na escola, porque é autista e é gay, vamos fazer uma coisa. Sim. Ai, gente, eu não gosto nem de então, entrar nesse assunto, porque, olha, são tantos absurdos, são tantos abusos, né? Por isso que eu digo, né? Que a gente a mãe atípica tá sempre com alerta ligado, porque eles já têm essa ingenuidade natural, né? Por isso que eu tô te perguntando. Eles geralmente já têm não entende sarcasmo, não, né? Trocadilho, não entende nada disso, gente. A gente vive num mundo com pessoas más, fato, que vão abusar dos nossos filhos, não ter esse entendimento. Então, cada fase tem o seu, inclusive quando crianças, né? Acabamos de falar sobre isso, as experiências que passando com nossos filhos. E agora na faculdade, de repente, né? Pode ser que desperte, né? Ficando mais velho. Por enquanto, estamos assim. É porque é um problema em relação interpessoal, né? Essa dificuldade que eles têm, né? De relacionamento, ele não gosta né? de toque. De tocar, Eu acho que até para evitar isso nas crianças, eu agarro os meus o tempo inteiro. E eu já percebo que o Lorenzo gosta bem menos do que o Henrico. O Lorenzo às vezes até me empurra, assim, né? E eu finjo que eu não tô vendo. Filho, mas eu sei, mas eu te amo, eu quero te agarrar, deixa. E ele vai e me empurra, assim. É deles. O Gabo me abraça bastante, assim, ele vem, ele diz que me ama, ele é super maravilhoso comigo, assim, carinhoso, né? Abraça, hoje eu tava vindo pra cá, falei, tchau, filho, um beijo, tchau, mãe, te amo. Então, ele é muito carinhoso, é carinhoso com os avós, sempre fala que ama e tal, e isso foi ensinado. Porque eu sempre falei pra ele, a gente tem que falar quando a gente ama. Sim. A gente tem que falar que tá com saudade. Então eu falo, cobra dele, liga pro teu pai, conversa com teu pai. Sim. Um dia eu falei, tu não sente saudade do teu pai? Aí ele assim, mãe, eu sinto, mas eu entendo o meu pai. Eu acho que o meu pai é um pouco autista. Então, assim, essa coisa que é uma coisa que eu aprendi com o Gabo, respeitar o outro do jeito que o outro é. Ai, que legal. É uma coisa que a gente vai crescendo, eles ensinam muito a quer gente mudar também. o outro, né? Sim, E com porque a gente começa, através deles, a olhar as coisas, a olhar o mundo de uma forma diferente, com os olhos diferentes, através deles. É obrigado. É tudo diferente com eles. Exatamente. Né? E aí começa a desconstruir aquele nosso mundo ideal, com aquelas coisas assim, que a gente achava que só funciona desse jeito. Não. E aí a gente só aceita. Estão vindo eles aí para mostrar pra gente que não. E é bem isso. Eu aprendo, meu Deus, é diário.
que ele me ensina cada vez mais a respeitar o outro, a entender o outro, a aceitar o outro do jeito que ele é. Se o outro quer falar comigo, ok. Se não quer, tá tudo certo. As diferenças, né? É. E como às vezes é tão difícil pra gente, né? Porque a gente pensa assim, não, mas não pode ser assim, não pode agir assim, não pode assim, mas não pode por quê? Porque o nosso mundo foi construído desse jeito, né? Mas são diferentes, e aí? Não pode por quê? Então começa a abrir o olhar pra aprender o diferente. É bem assim. Uma coisa que o E se as Gabo... pessoas soubessem como ser agregador, né, gente? Acolher o diferente, aprender o quanto a gente aprende, né? E outra coisa, assim, como a vida é mais leve se a gente fizer dessa forma. Como é mais leve se a gente aceitar. Porque quebra paradigmas. Às vezes a gente é duro com a gente mesmo com umas coisas tão bobas, né? Quando fala assim, ó, relaxa, não precisa ser assim. Exatamente. Desconstrói. Fica leve. Fica leve, tanta coisa fica mais leve. Que eu falo sempre, eles estão vindo, essa geração aí tá vindo pra ensinar. Pra ensinar, pra mudar esse mundo. Porque a pandemia não mudou. Pelo contrário, tô achando até que as pessoas até pioraram. Eles estão vindo pra ensinar. Eu não tenho dúvida. Não tem dúvida. E é um todo, assim, tu aprende de tudo. Eu falo pro Gabo assim, tu tens que te arrumar, tu tens que colocar uma roupa. Mãe. Por quê? Mãe. Que, mãe? Tá tudo certo, eu tô limpo. Eu tô cheiroso. E tá certo. Quebra, gente. Não é? Eu falo, filho, mas prende o cabelo. Mas, mãe, o cabelo é meu, eu não gosto. Me deixa assim. Eu falo, filho, mas aqui tu vai ficar com uma cara. Mãe, deixa a minha cara. Eu gosto assim. Eu gosto assim. Isso pra mim era o mais difícil, do meu mais velho também. Até a minha filha mais velha, a Nayana, na época que ela ia pra faculdade, que ela fazia federal, a Nayana foi sempre assim, o oposto. Eu falo, todos os meus 4 vieram pra me desconstruir. Porque a Nayana era tomboy todinha. Todinha. Enquanto a mãe dela é perua até hoje e ama uma maquiagem. Ela, pra passar uma coisa na cara, ela saía pra faculdade de camiseta, short rasgado e havaiana. Quando eu via ela saindo, onde é que tu vai assim? Ué, mãe, vou pra faculdade? Tu não tem calçado, Nayana, tu não tem vergonha. As pessoas devem te olhar e achar que tu não tem calçado, minha filha. Aí ela olhava assim pra mim, ó. Problema delas. Problema delas. E saía. E eu ficava assim com aquela cara de tacho. Ela foi assim mesmo. Ela não botou um calçado, ela não se arrumou. Se tu vê as roupas que o Gabriel vai pra faculdade... Eu assim, minha filha, tu tens um guarda-roupa cheio de coisa. E saía assim, daquele jeito. Assim, na minha cabeça aquilo era um absurdo, né? Pra ela, um absurdo era eu estar achando que ela tinha que se arrumar pra ir pra aula. Então o Gabo não usa calça jeans. Olha. Não usa. Acho que se usou 2 vezes na vida foi muito. Só usa moletom, calça de moletom, bermuda de moletom. Não usa nada que aperte. Olha, que incomoda. Então, tudo dele, camiseta dele é GGG. Sim. Tem que ser enorme. Olha que engraçado. Pegando nada. Como ele se machuca bastante, né? Se belisca muito. Então, os braços dele são muito machucados. Então, ele não usa nada, camiseta, aquelas... Regata. É sempre camisetinha aqui. Como diz ele, adora inverno. Porque no inverno ele se esconde, né? Ele faz isso pela ansiedade dele? Os meus estão na fase de se morder. Ai, gente. É uma loucura. Porque do nada, não tem porquê. A gente já tentou pegar um gatilho, mas não existe. É do nada. Do nada vai lá, virou e morde. Aí vem, né? Os bracinhos roxinhos, assim, meu Deus, quem olha essas crianças de certo pensa que judia, a gente judia, né? Porque aí um morde o outro, né? E a gente não tem não do que tirar aquilo ali. Um morde o outro. Um ainda mais do que o outro. Só que assim, eles são opostos, né? Eu chamo o tico e o teco, a água e o vinho. Um elétrico, o outro calmo. Então o calmo, até pra morder, tu pega que ele vai morder. Porque ele vai... Ele abre a boca e ele dá a intenção que ele vai morder. Então tu consegue pegar ele no ar. O outro não. O outro ele passa do nada, às vezes do nada. Ele passa e taca a mordida. Não dá nem tempo da gente levantar e pegar. Às vezes, só pelo olhar dele, eu já pego que ele vai morder. Mas assim, ó, não dá. Ele tá lá. E eu já olhei assim, ele vai morder, mas não dá tempo de chegar. Assim, gente, mas por quê? Por quê? Não tem explicação. Os terapeutas também já peguei com todos eles, já passei por todos eles. Gente, a gente tem que descobrir o gatilho, tem que descobrir, tem que dar onde, né? Não tem que, né? Não tem, o Gabo, deles, né? Agora que ele tá passando o tempo
em casa. Eu digo pra ele agora, a vida dele tá uma maravilha. Ele passa o dia inteiro fazendo o que ele gosta, conversando com os amigos pela internet, que daí conversa em inglês, em japonês, em francês, claro. Gente, Conversando, não tá se machucando tanto, mas ele sim, tem que aí diminui a mas ele tem ansiedade. muitas cicatrizes. E como é que é essa questão pra ti, dele estar na internet, nesse convívio na internet, como que foi pra ti cuidar e controlar No isso? começo eu ficava bem de olho, assim, mas Sim, tudo em inglês, tá? Tudo, ele não nossa. tem uma conversa em português com ninguém. Aham. Eles têm uma facilidade, né? É uma loucura, né? E é engraçado que ele vira pra mim quando eu falo alguma coisa em inglês, ele fala assim: é melhor tu não tentar. É melhor tu nem tentar, mãe. Eu falo, meu pai, eu falei, por isso, eu falo pra ele, isso é bullying comigo. Você não me Não, eu, quando inclui. os meus velhos me corrigiam, eu ficava É, enlouquecida. eu falo pra ele, isso é bullying comigo, tá? Eu Isso assim, aí "Isso eu não vou. tenho o direito de me corrigir." E ele, então eu vigiava, mas assim, sempre falei, cuidado. Né? Cuidado com quem tu fala. Então, assim, até Eu hoje, digo por esse medo que eu tenho, por essa ingenuidade é, natural que eles têm, mas né? até hoje, vou te dizer que ele tem, por exemplo, ele tem um grupo no Discord, não sei o que ele fala com gente do mundo inteiro. Sim. Mas ele nunca coloca o nome dele. Ele tem lá Um fake lá, um um fake. nickname. Então ele coloca esse nome. Não tem foto dele, é tudo desenhos. E pelo que eu entendo, pelo que tô Geralmente sempre. no Discord é assim. Que eu tô Porque sempre. eu entro para conhecer tudo, né? Os É, filhos vão participando, a gente vai entrando para conhecer. e aí eu pesquiso, vejo tudo gira em coisa de desenhos, É, de bobajada, tem sempre um tema, né? É. umas piadinhas em Jogos. inglês e É, jogos e coisas assim. Mas ele também aprendeu porque ele levou uma lambada. né? E às vezes a vida também dá uma. Ele tinha uma conta no Twitter e era uma conta bem bombada, bem, né? Bem visitada, não sei como Aham, é que. sim, E ele um dia comentou, fez alguma piada sobre o Islã. Ele fez alguma brincadeira, alguma sim. coisa que ele perdeu a conta. Olha, Simplesmente o Twitter falou, puf, tirou a conta dele. E eu gente. sempre falava pra ele, tu tens que cuidar com as coisas que tu fala, tu tens que cuidar, não pode pôr teu endereço de casa, não pode ficar Sim. falando onde tu estuda, tu não Como que é essa questão em relação ao manejo do dinheiro com ele? ele é super pão duro. E não, e essa coisa de manejar cartão de crédito Sim, online, tudo número, a certo. senha, Tem essas conta no coisas. Nubank, não faz Ele tem tudo. a noção Tem, disso. tudo. Então ele compra o cartão de crédito do Nubank que ele tem e já paga. Ele não tem essa coisa de deixar para pagar na fatura. Sim, Às vezes é uma coisa que só pode comprar pelo sim, cartão de crédito. sim. Ele compra e já paga. Tudo que ele compra é quando ele tem dinheiro. Porque eu sempre falei para ele, tu só compra que tu tiver dinheiro para Como que pagar. foi tu ensinar ele a lidar com o dinheiro? Ele tinha Foi. alguma dificuldade em relação a isso? No começo, Não. assim, ele queria comprar sem ter. Assim, Aham. ai, mãe, Ah, claro. mãe, tu tem cartão. Na minha Aham, época, a mãe, tu tem cheque? exatamente. E aí eu comecei, aí ele começou a trabalhar com meu pai. E eu dizia para ele, querido, o cartão não quer dizer que eu tenho Isso que é dinheiro? importante, né? É. Saber que o dinheiro só chega porque tu Aham. tens que Não, trabalhar, lá tem que em ter um casa, esforço para te ganhar, né? lá em casa os dois, né? Tipo, Sim, aprenderam cedo essa lição. Porque nunca foi fácil. Eu nunca tive sim, dinheiro. O pai deles tinha dinheiro. sim. Mas eu nunca tive dinheiro para dizer, não, minhas E coisas sempre viu a sempre mãe foram, trabalhando, sempre, né? Ele começou a trabalhar com meu pai, novinho, e eu peguei e dei um cartão de crédito do meu, né, um adicional do meu, para Sim, ele com limite com de limite, 200 sim, pila, que era o sim. que ele ganhava. Aham. E falava para ele, ó, tá E ele tinha que aqui, aprender a tu lidar com aquele tens que, dinheiro. tu vai anotando o que tu tem, como é que é, tu vai te organizando, tá? Porque se passar disso aqui, aí eu vou tirar o teu cartão. Mas olha, sempre foi super responsável. Ah, que legal. Ele recebe um dinheiro do meu pai, de um aluguel, mas ele tem que guardar.
uma parte. Então, uma parte Ensinar ele a investir. ele investe uma parte e tal, mas ele lida bem com essas coisas. Ele Ai, que sabe que ele tem legal. que guardar o dinheiro. Ele, vai sair um jogo que custa 400, porque jogo é tudo caro. Tudo caro, eu sei porque eu gosto também. Então, aí vai sair Eu um sei jogo. que eu também, eu sou da TI, eu também sou da área da TI. E aí, de vez em quando, vem lá aqueles gostos antigos, assim, esses dias, assim, ai, Harry Potter, né? Meu Deus, foi uma loucura com os meus mais velhos, a época do Harry Potter, esse dia lançaram o jogo, assim, ai, gente, eu não me aguento, eu vou ter que comprar esses jogos. Menina, daí que eu fui realizar o preço dos jogos, É caríssimo, tudo caríssimo. caríssimo. Esse dia ele fala, porque é 400 reais. Eu falei, Aham, 400 reais. caríssimos. Aí eu sempre falo, 400 reais, eu acho que é justo, tu pode ir lá e comprar, porque você... Desde que né, você tenha se guardado. você tiver guardado, mas sempre lembra assim, 400 reais que você vai comprar porque ele sempre fala, você vai pagar 200 reais num brinco. Uhum, Pois não, mas é que eu gosto. Aí eu falei pra ele, tu vai pagar 400 reais num num jogo. jogo, Sabe quanta coisa a gente pode ir no tu compra no supermercado comprar? da semana. Sim, ter essa noção, né? Então vai no supermercado comigo. Pra te ver quanto é que tu E compra eu com levo. 400 reais. Ó, Gabriel, tu vai lá, tu tens que escolher o mais em conta, não é o mais barato, porque não precisa ser o pior nem o melhor. Sim. Tem que ter um meio termo pra coisa. Sim. Então, eu ensino. Tudo eu vou ensinando, tudo eu vou, sabe, chamando e mostrando. Lelê, né? É fácil ser mãe, né? A gente é de um pouquinho de tudo, digo, né? É economista, investidora, é psicóloga, é terapeuta, é babá, é motorista, é enfermeira, é médica. Quantas vezes eu deixei de levar no médico porque eu dizia assim, pra que eu vou levar pro médico chegar e dizer que ele tem uma virose? Uma vez levei o Gabriel porque ele acordou e falou, estou com apêndice. Ele falou? Ele falou. Aí ele já tinha reclamado de dor na barriga uns 2, 3 dias. Aí eu levei, chegamos lá, o médico, Gabriel, bem-vindo, o que você tem? Eu tô com apêndice. Aí ele tinha pesquisado na internet? O médico assim, você fez medicina? Aí sem filtro, total. Não preciso fazer, eu leio. Ai, meu Deus. Eu fui lá, eu li, é isso que eu tenho. Eu sei que o senhor vai fazer um exame assim. Ai, olha só. Daí o médico fez e na hora que fez ele ficou branco de dor, tadinho. E era. Era mesmo. Entrou pro centro cirúrgico. 12 horas depois ele estava fazendo a cirurgia. Olha só. Eles são extremamente inteligentes. Eles são. Extremamente. Tu conhece o Heitor? Não sei se a gente chegou a falar pra ti do Heitor, filho da Renata. Não. O Heitor era não verbal. Totalmente não verbal. Depois eu vou te passar o Instagram dele. Ele sempre soube ler e escrever, só que ninguém sabia. Ai, gente. Precisa conversar com a Renata. Olha, sim, claro. Eu já falei pra Jimmy, me adiciona e me manda os contatos. Claro que eu quero conversar com todas. Incrível. Tu vê cada experiência, né? E o Heitor é uma... Qual a idade dele? Ele tá com 11, 12 anos. Mocinho já. Incrível ele. E ainda não fala. Não fala. Não. Como é que descobriram, gente? Ele escrevendo. Eu não sei te contar a história certa, mas eu sei te dizer que ele não tem nem... Ele não consegue nem digitar sozinho. Sim. A Renata que segura a mãozinha dele. Sim. Ele escreveu um livro. Ai, gente, eu preciso dela aqui. Assim, é o que eu te falo, não tem limite. Não. A gente não pode pensar assim, e agora? Ai, meu Deus, e agora a gente vai adaptar. Exatamente. Essa mensagem que eu quero passar aqui, gente. O autismo não define os nossos filhos. Exatamente. Eles são crianças, jovens, adultos que têm autismo, que estão dentro do espectro. Só que eles podem, uma possibilidade infindável, assim como nós típicos. A gente tem que aprender, eles também. Às vezes a gente tem que manejar de uma forma diferente para que eles consigam chegar no resultado. Exatamente. Ponto. É olhar de uma forma diferente, é ensinar de uma forma diferente, a gente aprender de uma forma diferente para ajudar nossos filhos. 1000 vezes. Repetir, eles vão chegar. Eles vão chegar. E às vezes até com habilidades até melhores do que a gente em certas coisas, né? O Heitor tem uma frase dele que diz que a mãe deu voz a ele. A escrita, né? E a escrita deu voz a ele. Imagina, claro.
E é de uma É a inteligência, de voz uma dele. sensibilidade inacreditável. Ai, gente, coisa linda. Vale a pena, viu? Ai, Vale a que pena um legal. Vou podcast querer com ela. conversar também. Aham. Ai, Simone, fico muito feliz, cara. Muito obrigada pela tua Imagina, história eu linda. que Nossa, agradeço. pedacinho dela, né? Fico muito feliz. Assim, ó, tá sendo pra mim. Eu não sei nem te explicar o que tá sendo pra mim. Foi uma coisa que bateu muito forte. Eu abri esse espaço, mudar, né? O do meu canal, que era basicamente um canal de beleza. Assim, gente, eu vou abrir um podcast. A princípio, né? A minha ideia é falar, ó, eles batendo de novo ó, a cabeceira. Falar de tudo sobre a vida das mulheres, assim, mas eu vou começar falando sobre o autismo. Por que que me bateu forte, assim? Primeiro que, né, o meu círculo hoje é muito restrito pela fase dos meus filhos. Geralmente eu falo com alguém que fala, o fulano eu acho que o filho tá, o ciclano eu acho que o filho tá, mas eles negam, eles não querem ver, eles viram os olhos para não enxergar. Eu assim, gente, isso é um crime com essas crianças. Porque é fato que é ali no desenvolver da primeira infância que a gente puxa essas crianças para a vida. Então, assim, eu tenho que falar, Eu acho que foi isso, assim, eu acho que a grande mudança do Gabo, assim, foi que, primeiro, eu aceitei. Pronto, começa aí. Não sem dor. Sim, não Não existe é que isso. assim, então, não sem dor. Sim. Mas a dor me ensinou. Claro. Acho que essa dor transforma em força motriz. Exatamente. Né? E assim, ó, porque ele vai ser um incapaz. Não. Se depender de Não. mim, não. E eles, a gente consegue. Sim. Sabe? A gente consegue trazer o melhor deles. Vai ter ali vai ter uma criança que ela vai aprender Sim. do jeito dela. No tempo dela. No tempo dela, do jeito dela, Exato. mas ela vai. Exato. Agora, uma coisa que eu digo, insista. Insista, insista, insista. 1000 vezes, filho não morde. Filho não morde, filho Sim. não morde, filho não morde. 1 milhão de vezes, filho Sim. não morde. Uma hora vai entrar. Uma hora entra. Filho não morde que dói. Filho, uma hora entra. Mas não, a gente não pode desistir. Eu nunca desisti. Vou dizer pra vocês assim, ó, que eu nunca desisti do Gabo. E nesse grupo que nós temos de amigas, como ele é o mais velho, eu sempre falo pras meninas, vai dar certo. Eu tenho meu mantra é, o melhor está por vir. Porque vai dar certo, sabe? Vai. Hoje teus meninos não falam, eles têm 3 anos, entendeu? Mas são 3. E agora é hora de fazer eles acreditarem que sim, tudo vai dar certo. Sim. Tudo. Sim, eu não tenho dúvida disso nenhuma, nunca tive. Agora eles estão começando a soltar, que eu digo tá soltando, né? Agora tá começando a vir e verbalizar. E aí só tu vê, assim, que o raciocínio deles, né, que a gente entende, tá ali o tempo inteiro, todo dia, a lógica do raciocínio deles, eu já consigo entender que ele tá verbalizando aquilo ali que ele tá enxergando, assim, gente, tá ali, é só virar uma chavinha. É só virar uma chavinha e vai chegar. E a gente não pode deixar eles muito à vontade. Não. É que eu falo, é tratamento intensivo ali. É todo dia, eles têm terapias todos os dias. Chega em casa, a gente brinca, a gente senta e troca. Isso, né? Porque é exaustivo também, né? Depende mais da gente. Exatamente. Do que de qualquer coisa. Eu já falei isso também em outros podcasts também. A evolução dos nossos filhos não se dá apenas pelas horas de terapia. Acontece muito mais com o tempo que a gente senta em casa com eles. E a gente insiste em casa e repete exatamente o que tu falou. E até com as broncas que a gente dá com tudo. Exato. Essa coisa de que, não pode dar bronca, pode. Não, até a madrinha, esse final deles, de semana, teve com eles e falou assim, essa fase agora é difícil, né? Porque eles se jogam, né? Não querem, na frustração, não existe não, né? Tu fala não e se joga, e bate a cabeça. Ela assim, é difícil assim, né? E continua falando não. Exatamente. Vai lá e segura, não deixa bater a cabeça. E não, você não pode bater a cabeça. Você não pode mexer aí, ponto. Não pode, faz dodói. Não, assim, continua falando qualquer criança é assim, gente. Qualquer criança se joga no chão. Exatamente. E eles vão ter ali os comportamentos disruptivos, e tu vai lá e tu ensina. E de novo, que uma hora vai entender. Não, eu não posso fazer isso, não posso me jogar, não posso bater a cabeça. Gente, até hoje eu repito 1000 vezes as coisas pro Gabriel. Sim. Coisas que ele colocou na cabecinha dele que não, eu repito 1000 vezes. E o autismo dele é ainda o nível mais leve, né? Mas que ainda tem que, né? Que não quer dizer que também não precisa de suporte. A alteração de rotina pro Gabriel. Sim, é difícil para eles, né? Seríssimo. E agora com a faculdade,
Altera-se a Imagina, todo rotina a cada semestre muda semestre. tudo, né? Aham. E eu, Professor, matéria, aham, muda e eu tudo, né? falo Deve para ser uma ele, luta interna. é uma luta interna. E eu É. digo para ele, aproveita, meu filho, aproveita que tu tá crescendo, tu tá aprendendo. E olha que maravilha que é tu não ter uma rotina. Sim. A cada 6 meses tudo vai mudar. Ele assim, você não me entende. Eu falei, entendo. Se existe uma pessoa na vida que te entende, filho, sou eu. E acredita no que a tua mãe está te falando. Mudança, sair da zona de conforto é bom. É bom. Tornar um jovem que vai servir aí de exemplo para nós, para os nossos filhos. Que coisa boa. Se Deus quiser, vocês ainda vão ler os livros Ah, dele. vamos sim, coisa boa, Simone, muito Eu obrigada. amei. Espero que, né, a gente possa aí contribuir com a tua história, com a história do Gabo. Eu tô aqui. Fico muito feliz de ter te conhecido, ter conhecido a história dele. Obrigada. Espero a gente poder conversar mais, Sim. poder conversar com as mães do teu grupo, que a intenção aqui é essa, a gente está espalhando informação e contribuindo, que eu acho que não tem nada mais rico do que isso, do que as experiências do dia a dia. Apesar de serem necessárias as terapias, os especialistas, né, todo o protocolo que a gente segue aí com os nossos filhos, sim, é importante, mas experiência de dia a dia, de mãe e filho, gente, não tem igual. E uma coisa, tá, para as mães, porque a gente fala muito dos meninos, né, das crianças, mas que eu acho que é fundamental as mães terem um momento delas, com as amigas. Então eu tenho esse grupo de amigas que são, meu Deus, são assim o meu sair da rotina. Sim. Elas são maravilhosas e todas as mães têm que ter. Tem que ter os seus grupos de mães, talvez grupos de mães de autistas, mas quando se encontram a gente sempre fala, né, tal. Um dia Fugir um pouco disso aí, um dia né? no mês. Sim. Um dia no mês fujam. Um dia no mês se dê o direito de um vinho, de uma gargalhada, de uma bobagem, de um falar nada, de um porre. De um porre. Se deem esse direito. Porque é muito pesado só viver isso. Sim. Entendeu? Então se deem ao direito de sair, de deixar o filho com alguém, sim, de ter uma pessoa de confiança, o pai, ou, né, o vovó, seja quem for, uma pessoa de um dindo, uma dinda, uma pessoa de... E se deem ao direito de ter um momento. De ter um momento com uma amiga, de ter um momento para caminhar, de ter um momento para qualquer coisa, para fazer o que quer, sabe? Para essas fugidas, elas são... Sim, já faz diferença pra gente numa vida normal, numa vida típica, a gente precisa ter esses momentos. Imagina nós, né? Mães atípicas com toda essa sobrecarga, que é uma sobrecarga gigantesca para cima das mães. Não estou diminuindo aqui os pais, que também participam da vida, mas a gente sabe, né, que a grande maioria, que a realidade é da grande maioria, né, a maior parte cai em cima das mães, que é necessário, extremamente necessário. Também já falei sobre isso no podcast, que é a cuidar dos cuidadores, independente de quem for, que é o cuidado dos cuidadores, porque se esse cuidador não tiver as necessidades dele supridas, a hora que ele adoecer ou acontecer alguma coisa com ele, quem que cuida dessa criança? Se é ele que é a força motriz ali, né? Naquela relação. Exato. E tem que acolher as outras mães também, né? Porque a gente é excluída, né? Tem que ter não, no teu caso já não, porque tu já, né, já é empresária, teu filho hoje já é um adulto, já tens uma já tens hoje uma rotina mais normal, mais típica, mas já passasse também por esse período, quando né? O Gabi era pequeno, quer dizer, ele não era convidado para as festas, nada. Eu também não tinha amigas. A gente não tem, mais né? que eu vim de Brasília para cá, caí aqui de paraquedas. Não tem, né? Porque a vida vira uma vida atípica. Com uma rotina típica, com terapias, com medicações, com todas as questões que a gente tem que lidar. Eu era sozinha, não tinha amigas para mim. Então, de repente, quando eu me vi junto com as meninas e, sabe, sendo acolhida e sendo informada, porque é informação. Sim. Porque se a gente viver só do que médico fala, nós vamos ficar tudo louca. Tu se sente acolhida, né? Sempre tem alguém ali que já passou por essa fase, que o filho já passou por isso. Exatamente. Né? Isso é maravilhoso. O que te acolhe. Que simplesmente te ouve e diz, olha, a gente tá aqui tudo junto para se cuidar. Não existe. Isso é maravilhoso. Gente, muito obrigada. Espero que a gente tenha aí contribuído com quem, né, for assistir aí os nossos
podcasts, dos nossos videocasts. Peço aqui para vocês da galera do YouTube deixar o teu like, que é importante, que a plataforma só entende que vocês estão gostando do vídeo e entrega ele para mais pessoas se tiver interação. Então é necessário, deixa o teu like aí, não custa nada, só clicar aí no like. Gostou? Quer ajudar a compartilhar? Só clicar no linkzinho de compartilhar para as pessoas que tu conhece aí ou que estejam chegando nesse mundo atípico agora por agora, né? Alguns amigos, conhecidos, família. Compartilha aí o canal, já tem bastante conteúdo em relação a isso, tanto os meus conteúdos que eu trago sozinho, onde eu trago meus estudos, pesquisas, científico, lado mais teórico, vamos dizer assim, do autismo, como agora com os convidados, toda essa experiência e toda essa vida, trazendo a vida, né, realmente como ela é dentro do espectro, nós como mães, família, filhos, como manejo, a intenção é levar a informação para terem um conhecimento, para não excluir, os nossos filhos passarem cada vez menos por bullying no colégio, essas questões de serem, né, afastados, isolados, justamente aí é a chave, é a informação, que a partir do momento que tu educa o teu filho, tu leva esse entendimento para o teu filho, vai respingar lá dentro da sala de aula e ele vai acolher em vez de excluir. A intenção é essa, a gente fazer desse mundo um mundo mais empático para os nossos filhos e fazer aí de um futuro, né? Quem sabe a gente ia conseguir junto com eles transformar nessa vida num mundo melhor. Muito obrigada para quem acompanhou. Convido a vocês a se inscreverem no canal que vem muito mais coisa por aí. Um grande beijo. Até um próximo podcast. Tchau, tchau.